Fala turma, hoje eu vou apresentar para vocês 5 formas de monetizar, de ganhar dinheiro com a linguagem de programação Java, ou seja, como ela é utilizada no mercado de programadores para ganhar dinheiro. E eu vou falar para vocês como eu ganhei dinheiro com o Java e garanto que vocês vão ficar impressionados. Eu sou o professor Adriano Ferraz e eu dou aula de programação, Eu dou aula de linguagens como Java, Python, o framework Flutter, que é um framework que permite que você desenvolva aplicações tanto para iOS quanto para Android. E hoje eu vou falar para você sobre Java, que foi a primeira linguagem de programação que eu aprendi. Bom, você sabia que existe uma linguagem de programação que é utilizada até em geladeiras? Pois é, a linguagem de programação Java, hoje há uma estimativa que ela é utilizada em mais de 3 bilhões de aparelhos no mundo. Muitos aparelhos tecnológicos que estão conectados na internet, que possuem algum aplicativo funcionando dentro dele, utilizam Java. Por exemplo, geladeiras, os primeiros celulares, a programação deles era aqueles aplicativos de jogos, para tirar foto, tudo era desenvolvido em Java. E existem milhares de dispositivos hoje que utilizam Java, inclusive smartwatches, aplicativo wearables, que a gente diz, os gadgets, uma infinidade de dispositivos que utilizam Java. Bom, e por que a maioria desses dispositivos utilizam Java? Porque Java é uma linguagem multiplataforma. O que isso significa? Significa que Java roda em qualquer sistema operacional. Então, se você tiver um computador com Linux, como é o meu caso, ou se você tiver um computador com Windows, ou com Mac, ou um celular ou um relógio que utilize Android, ou um celular ou um relógio que utilize iOS, o Java vai rodar nele, certo? O Java roda em qualquer dispositivo, ou seja, ele é multiplataforma. Então, por isso, muitos aplicativos são desenvolvidos em Java. Bom, muita gente conhece o Java por utilizar o aplicativo do banco. Quando você vai acessar um site do banco, normalmente ele pede que você tenha o Java instalado. Então, aquela aplicação Java que ele pede para que você tenha instalado é a máquina virtual Java, certo? Ou seja, graças à máquina virtual Java, a gente consegue rodar qualquer aplicativo Java. Então, a gente desenvolve uma linguagem de programação que se chama Java e depois a gente tem que ter instalado na máquina do cliente uma máquina virtual Java, que ela vai interpretar aquele código, vai rodar aquele código e executar aquele programa da forma que a gente conhece. Uma outra área que o Java é muito conhecido é na área de jogos. Muitos jogos, principalmente dos celulares, aqueles celulares um pouco mais antigos, aqueles jogos da cobrinha, principalmente quando eles começaram a ter alguns recursos gráficos, foram desenvolvidos em Java. Então a comunidade de jogos conhece também muito bem o Java. Bom, então qual que é a forma número 1 que eu considero ótima para se monetizar com Java? É através do desenvolvimento de aplicativos Android. Os aplicativos Android, a base nativa do Android é em Java, certo? Então, por mais que tenha hoje linguagens, frameworks que permitem que você desenvolva para Android, o core ali, a parte central ali do Android é em Java. Então, aprender Java permite que você dê manutenção em aplicativos que já foram desenvolvidos ou que você crie novos aplicativos Android e possa monetizar com esses aplicativos, disponibilizando eles na Play Store, por exemplo, da Google. Existem frameworks, como eu acabei de dizer, que você pode desenvolver um aplicativo que ele roda nas duas linguagens, no iOS e no Android. Porém, existe uma técnica que é o desenvolvimento nativo, ou seja, quando você desenvolve um aplicativo nativamente para Android. Por quê? Porque talvez você quer utilizar algum recurso que seja nativo do Android. Quando você quer utilizar, por exemplo, dispositivos do celular como acelerômetro ou alguns recursos internos do celular, provavelmente você vai ter um pouco mais de eficiência se você programa em Java do que se você programar em um framework como o Flutter. Então essa é a forma número 1 de se monetizar com Java. A forma número 2 é desenvolvendo para a web, Como eu acabei de dar o exemplo agora há pouco, que os sites de banco utilizam o Java. Então o Java é uma linguagem de programação para a web que permite que você desenvolva aplicações para a web. Que tipo de aplicações você pode desenvolver? Você pode desenvolver, por exemplo,
APIs, que são sites ou serviços da internet que disponibilizam dados para serem consumidos por outros aplicativos. Hoje em dia, na programação, a gente tem uma divisão entre desenvolvimento back-end e desenvolvimento front-end. Então, os softwares que são da camada front-end, que vão mostrar a visão ali, aquela parte visual para você no navegador, eles são a maioria desenvolvidos em outras linguagens. Uma outra linguagem, por exemplo, muito conhecida que não é Java, mas tem um nome parecido, que é o JavaScript. E ali você pode utilizar recursos do CSS para dar estilo, para deixar aquela página bonita. Ou outros frameworks como o Angular, o próprio Flutter, que eu já comentei. Porém, a parte ali de back-end, aquela parte que vai fazer o processamento computacional, que vai fazer a consulta ao banco de dados, que vai tratar os dados e disponibilizar os dados, a maioria das aplicações é feita hoje em Java, certo? Então, através de frameworks como o Spring, que utiliza o Java, certo? E ali você desenvolve, então, uma parte de software que vai disponibilizar os dados para uma outra camada de software que vai consumir esses dados. Então, você pode aprender Java para se tornar um desenvolvedor back-end. Uma terceira forma que tem sido muito comum também, que tem tido muitas vagas para desenvolvimento, é na parte de consultoria e treinamento. Porque se você se torna um especialista Java, inclusive estudando Java continuamente, se atualizando, muitas vezes a pessoa tem uma aplicação desenvolvida em Java que já funciona em uma versão um pouco mais antiga do Java. O Java tem várias versões. Eu trouxe até alguns livros para comentar com vocês no final sobre essas versões. Então, se a pessoa desenvolveu uma aplicação em Java e ela precisa atualizar o Java, talvez ela recrute você, né, utilize dos seus conhecimentos para dar uma consultoria ou um treinamento para dar uma inovada naquela aplicação ou dar uma modificada nela para que ela utilize os recursos mais atuais do Java e tenha um código mais otimizado e mais seguro. Porque quanto mais nova for a versão do Java, certo? Mais seguro a gente tem uma aplicação e menos erros de bugs, alguma coisa nesse sentido a gente tem também com versões anteriores. Bom, a quarta forma para você monetizar com Java, que eu acredito que é a forma ideal hoje para um programador do meu estilo, que é desenvolvimento de jogos. Quem não gostaria de trabalhar com desenvolvimento de jogos, né? Eu gosto muito de jogar, né? Então, por isso eu puxo um pouco a sardinha para desenvolvimento de jogos. Java é uma das linguagens mais utilizadas para desenvolvimento de jogos, então se você é um entusiasta de jogos e quer aprender programação, né, com certeza se você aprender Java você vai ter vaga no mercado de trabalho de jogos. Muitas empresas grandes de desenvolvimento de jogos utilizam o Java. E a quinta forma, pessoal, que eu considero uma ótima forma de monetizar com Java é desenvolvimento de software empresarial. Bom, por quê? Porque quando você desenvolve um software um pouco mais robusto, um software que vai atender empresas, como um software ERP, ou um software que necessita de muita segurança, como por exemplo um software para banco, a maioria das empresas utiliza o Java, porque Java é considerado uma linguagem de programação estável e muito segura. Então, para um negócio grande, para um negócio que exige confiabilidade, que exige confiança que o software não vai dar crash, não vai dar bug, que não vai cair, o Java é muito bem utilizado para isso. Então, aprender programação Java com o interesse de trabalhar em uma grande empresa, um grande banco, é uma boa estratégia também. Para isso, eu recomendo então que você estude sobre como a empresa que você tem interesse utiliza o Java e que você aprenda o Java. O Java é a linguagem de programação. Existem vários frameworks que utilizam a linguagem de programação Java. Eu já disse um aqui que é o Spring. Existe um outro muito conhecido também que é o Quarkus. Mas também existem empresas que trabalham com o Java um pouco mais nativo ali só com a linguagem de programação, porque já desenvolveram isso há algum tempo atrás, sem o uso de frameworks, e hoje eles precisam da manutenção desse código, que talvez é legado, ou talvez eles estejam modificando esse código. Então, trabalhar em uma empresa sabendo Java também é uma ótima forma de monetizar com Java. Bom, e a sexta forma de ganhar dinheiro com Java, que é a forma bônus, é a forma que eu utilizei para ganhar dinheiro com Java. Eu ganhei muito dinheiro com Java, pessoal. Inclusive, eu ganho dinheiro com Java
já há mais de 15 anos. Né? Como que eu ganho dinheiro com Java? Sendo professor de Java. Certo? Então esse livro aqui, ó, é o Java como Programar, um livro muito famoso para a comunidade de programadores Javas, que é o livro do Deitel. Certo? Esse aqui é a 4ª edição, esse aqui é uma relíquia. Esse aqui é um abraço para o meu amigo Ranieri, que me doou esse livro. E logo que eu consegui o meu primeiro emprego, eu comprei esse livro aqui, ó, que foi o Java como Programar, 6ª edição, que é uma atualização dessa edição aqui. E com esse livro aqui, pessoal, eu fiz muito dinheiro, viu? Eu dei muita aula com ele. Eu passei quase todas essas páginas aqui já para alunos programarem. Bom, como eu fiz isso então? Durante o meu TCC, certo? Eu tinha que fazer o trabalho de conclusão de curso na universidade e pensando em um tema que eu iria desenvolver, o curso que eu me formei é o curso de licenciatura em computação, então não era muito comum os alunos desenvolverem softwares, desenvolverem aplicativos, e eu pensei, vou desenvolver um aplicativo. E quando eu pensei em desenvolver um aplicativo, eu vi em uma revista falando sobre Java em uma banca, e comprei essa revista. E tentei executar aqueles primeiros códigos ali, deu certo. Eu cheguei no meu orientador e falei, eu quero fazer um software em Java. Ele falou, nossa, ótima ideia, porém eu não sei Java. Procura um outro professor que saiba Java. Aí procurei vários professores da universidade, nenhum sabia Java. Isso eu estou falando do ano de 2006, certo? O Java foi criado em 1995. Então em 2006 poucas pessoas sabiam. Então procurei vários professores, nenhum sabia Java, nem o meu orientador, porém ele sabia muito de programação. Então ele falou, olha, você aprende a linguagem, eu te ensino programação. E deu certo, eu fui aprendendo Java, desenvolvi uma aplicação em Java, apresentei o meu TCC, tirei 9,5, quase que eu tirei nota 10, porém aquilo dali abriu uma porta muito grande para mim, porque como eu tive que estudar muito, pessoal, para aprender a rodar um código Java, certo? Para criar um aplicativo em Java, eu aprendi muito. E daí logo teve um seletivo para professor e eles deixaram que eu participasse desse seletivo para professor contratado. Eu fiz o seletivo, passei, tive que colar grau antecipado às pressas para já dar aula no curso que eu me formei. Então essa é a minha história com Java. Então aprender Java para mim foi uma forma de ganhar dinheiro, porque eu consegui emprego de forma muito rápida, um emprego como professor de Java, que era uma coisa interessante para a universidade naquele contexto da época. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para vocês entenderem o mercado de programador, não só em Java, mas essas lições que eu falei aqui servem para a maioria das linguagens de programação. Né? Então, quer aprender sobre programação? Me siga aqui, certo? Clique aqui no botão de se inscrever nesse canal, que aqui tem muito conteúdo de programação e eu vou compartilhar muito mais conhecimento com vocês. Até o próximo vídeo.